Boa noite. Eu preparei aqui um material vastíssimo sobre a verdade sobre a Virgem Maria em face das acusações protestantes. Deixar bem claro que não é contra os protestantes, são acusações dos protestantes para com os católicos. Deixar isso bem claro mesmo. Na estrutura que eu fiz, eu coloquei introdução, fundamentos da palestra, dogmas marianos, porque nós vamos nos fundamentar nos 4 dogmas marianos. É incrível como muitos católicos não sabem quais são os 4 dogmas marianos. É em cima dos dogmas marianos que nós fundamentamos a nossa fé em Maria. Aí tem a defesa católica, a conclusão e uma bibliografia. Eu não coloquei toda a bibliografia ali, mas eu devo ter utilizado uns 50 livros mais ou menos. Muita coisa mesmo, muita coisa que eu utilizei, principalmente do padre Garrigou Lagrange. Esse livro foi escrito antes do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Utilizei também um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que esse livro aqui, ele foi escrito 100 anos antes da Imaculada Conceição e 200 anos antes da Assunção de Nossa Senhora, do dogma da Assunção, deixar bem claro. Agora, uma parte que é importante, que está dentro da Bíblia, isso todos deveriam prestar atenção. Desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Lucas 1:48. É muito forte essa palavra. Por quê? Porque você olha todos os grandes profetas, Deus falando pela boca de Maria, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Qual é a geração que não vai chamar Maria de bem-aventurada? Maria, que é mãe de Deus, virgem e mãe. É paradoxo, né? Virgem e mãe, mas nós vamos explicar melhor. Gálatas 4, versículo 4 a 5. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Deus enviou o seu Filho é Deus, porque Deus, ele deu tudo de si para o Filho, então ele dando tudo de si para Jesus, é o próprio Deus. Então Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, o gênero humano, uma mulher. Deus quis precisar de uma mulher para poder nascer. Ele quis. São Luís Grignon de Montfort fala isso daí, no Tratado da Verdadeira Devoção. Agora, algo que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, que é muito forte também. O que a fé católica crê acerca de Maria, funda-se no que ela crê acerca de Cristo. Mas o que a fé ensina sobre Maria, ilumina, por sua vez, sua fé em Cristo. Quer olhar Cristo? Olhe com os olhos de Maria. Porque Maria ilumina o Cristo. Maria é a porta. Cristo é o único caminho. Mas Maria é o caminho, é a porta que indica o único caminho. É a única porta, é a porta perfeita que leva a Jesus Cristo. Porque ela é mãe do próprio Jesus, que é mãe do próprio Deus. Tem uma frase de Chesterton: o homem foi concebido para duvidar de si mesmo, mas não da verdade. E isso foi exatamente invertido. Foi totalmente invertido. O estudo aqui que eu preparei
é algo muito interessante. Por quê? Porque é uma disputa apologética que eu fui criando na cabeça. Eu até mandei para minha filhada, né, para ela dar uma lida, tal, pronto. Diz ela que leu, né? Aí nessa disputa, eu vou pegar como se eu fosse um evangélico protestante, e depois eu dou uma resposta, eu sendo um evangélico católico. Só que as bases que eu utilizei foram o seguinte: a base evangélica, ela só tem um lugar teológico. Esse lugar teológico é a Sagrada Escritura. O lugar teológico da Igreja Católica são 10 lugares teológicos. Fontes fundamentais da revelação, Sagradas Escrituras, tradição apostólica, fontes interpretativas da revelação, magistério eclesiástico, concílios ecumênicos, autoridade papal, santos padres, magistério dos teólogos e canonistas, razão humana, autoridade dos filósofos e autoridade da história. A Igreja Católica utiliza esses 10 lugares teológicos. A Igreja Protestante só utiliza um lugar teológico, que é a Sagrada Escritura. É o princípio da sola Escritura de Martinho Lutero, que é um grande erro. Eu espero, ano que vem, eu realizar uma palestra falando sobre os erros teológicos de Martinho Lutero. Então, dentro dos slides, eu vou utilizar os argumentos protestantes no vermelho e a defesa católica em azul, né, em azul. Agora, antes de começar, vou falar algo para vocês aqui do bispo Fulton Sheen. Tolerância se aplica apenas a pessoas, nunca a princípios. Intolerância se aplica apenas a princípios, nunca a pessoas. Nós deveríamos aprender isso daí. Porque quando alguém nos chama de intolerantes, nós temos que ser intolerantes sim, contra os princípios, não contra as pessoas. Isso é bem claro. O fundamento: maternidade divina de Maria, imaculada conceição de Maria, virgindade perpétua de Maria e assunção de Maria. Agora vocês começam ali, olha, aqui as figuras que eu coloquei, o Breno colocou, né? Daqui são figuras belíssimas. Essa figura aqui é encantadora aqui da Assunção de Nossa Senhora. A Assunção de Nossa Senhora, ela tem um valor muito maior do que a ascensão de Cristo. A Assunção de Nossa Senhora tem um valor muito maior. Eu vou explicar no finalzinho por quê. Vocês olham o seguinte, aqui na maternidade divina. Quando que foi definido isso daí da maternidade divina? Quando que foi? Não significa que nessa data que ela começou a ser mãe. Não, ela já foi mãe justamente na concepção virginal sem sêmen de Jesus, que é o próprio Deus. Vocês olhando no Denzinger, Hühnemer, vocês olham aqui, esse livro é um compêndio da doutrina católica. Basicamente tem tudo aqui. No Denzinger, no 250, 251. Eu só vou ler aqui rapidinho, porque o tempo é curto. Eu tenho que ler porque é muito profundo. Dificilmente vocês teriam oportunidade de ler algo que foi escrito em junho a setembro de 431 depois de Cristo. Não dizemos de fato que a natureza do Verbo foi transformada e se fez carne, mas também que foi transformada em um homem completo, composto de alma e corpo. Antes, porém, que o Verbo uniu, segundo a hipóstase, eu vou explicar, a si mesmo uma carne animada por alma racional, e veio a ser homem. Deus veio a ser homem.
de modo inefável e incompreensível, e foi chamado Filho do Homem, não só segundo a vontade ou o beneplácito, nem tampouco como assumindo somente a pessoa, e que são diversas as naturezas, que se unem numa verdadeira unidade, mas um só o Cristo e Filho, que resulta de ambas. Não porque a diferença das naturezas tivesse sido cancelada pela união, natureza divina e humana. Porque divindade e a humanidade, mediante seu inefável e arcano encontro na unidade, formaram para nós um só Senhor e Cristo e Filho. Com efeito, não nasceu antes da Santa Virgem um homem qualquer, sobre o qual depois desceria o Verbo, que se diz que este, unido desde o útero materno, assumiu o nascimento carnal, apropriando-se o nascimento de sua própria carne. Por isso, os santos padres não duvidaram chamar a Santa Virgem de Deípara, Theotokos. Theotokos não significa assim, na literalidade, a mãe de Deus. Significa aquela que deu a luz a Deus. Então é mãe de Deus. Não no sentido de que a natureza do Verbo ou sua divindade tenham tido origem da Santa Virgem. Olha, isso é interessantíssimo. Se os protestantes lessem isso daqui, essa declaração, eles veriam a grandiosidade. Não no sentido de que a natureza do Verbo ou sua divindade tinham tido origem da Santa Virgem. Isso que confunde eles. Mas no sentido de que, por ter recebido dela o santo corpo dotado de alma racional, ao qual também estava unido segundo a hipóstase, o Verbo se diz nascido segundo a carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa declaração é linda. Se você ler com toda a razão teológica e filosófica, não tem para onde fugir. Aqui está a explicação para todas as perguntas que eu vou realizar. Aqui já respondeu tudo. Maria não é mãe de Deus, o Eterno, mas ela é mãe de Deus da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que eu vou explicar. Padre Garrigou Lagrange, olha o que ele fala: a iminente dignidade de mãe de Deus predomina, portanto, sobre aquela de todos os santos reunidos. Pensemos que Maria teve a autoridade de uma mãe sobre o Verbo de Deus feito carne, e contribuiu assim, não a dar-lhe visão beatífica, nem a ciência infusa, mas a formar progressivamente a ciência adquirida, e iluminava a prudência adquirida, com a qual ele realizava os atos proporcionais às diferentes idades de sua vida de infância e de vida oculta. Esse final é lindo. Nesse sentido, o Verbo feito carne foi submisso a Maria, com os maiores sentimentos de respeito e de amor. Como nós não teremos esse sentimento pela mãe de nosso Deus, se o próprio Verbo que se fez carne foi submisso a Maria? Como que eu não vou ser? Como que eu não vou amar Maria, se o próprio Deus amou Maria? Primeira pergunta, primeira afirmação. Usarei argumentos, eu como protestante, usarei argumentos filosóficos simples para demonstrar a total impossibilidade de Maria ser mãe de Deus. Vejamos, primeira afirmação: Maria não pode ser considerada mãe de Deus, pois é criatura dele. Como uma criatura pode ser mãe do Criador? Impossível. Aí eu pergunto, a pergunta que vem:
a defesa, né? Essa pergunta, como é que vai ser? Aí a minha pergunta que eu falaria para o protestante: Jesus é quem? Eu vou falar da minha esposa, tá? Minha esposa, ela foi protestante durante 15 anos. E ela chegava num ponto que eu perguntava para ela, mas isso é típico do que acontece. Ilse, Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Tá, Maria é mãe de quem? De Jesus. Tá, então Maria é mãe de? Ela respondia, de Jesus. Ela não respondia de Deus. Mas calma, alto lá. Jesus não é Deus? Então, mas Maria, se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, então Maria é mãe de Deus. Pronto, respondido. Só que ficam rodeando. Só que a resposta não é tão simples assim. Agora eu vou complicar um pouquinho para vocês. Segunda afirmação: Maria não pode ser mãe de Deus, sendo apenas mãe de Jesus. Um protestante falando. Justificativa que o protestante dá. Porque, em primeiro lugar, para ser considerada mãe de Deus, devemos levar em conta o conceito trinitário de Deus. Deus não se limita apenas ao Pai, apenas ao Filho ou apenas ao Espírito Santo, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único e verdadeiro Deus. Portanto, para Maria ser considerada mãe de Deus, teria também que ser mãe do Pai e do Espírito Santo. Senão poderíamos nos utilizar exatamente do mesmo silogismo empregado pelos católicos contra eles mesmos. Qual o silogismo? Simples. Maria não é mãe do Pai. O Pai é Deus. Portanto, Maria não é mãe de Deus. Maria não é mãe do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Portanto, Maria não é mãe de Deus. Então Maria tinha que ser mãe de Deus Pai, mãe de Deus Filho e mãe de Deus Espírito Santo. Só que não é assim. Isso daí chama sofisma. Sofisma é quando você pega duas premissas que você acha que são verdadeiras e você leva a pessoa ao erro. É uma falsa verdade, mapeada, camuflada. Aí como é que você responde isso daí? Muito simples. Muito simples, calma, é muito simples hoje, né? Na época não foi tão simples não, porque foram assim uns 4 séculos para você poder chegar nessa definição. Por isso que aconteceram várias heresias, e as heresias, você parar para pensar, são boas. Por quê? Porque na heresia, o santo magistério da igreja, ele foi e teve que se manifestar. A grande heresia de Nestório, do monofisismo também, do docetismo também. Vamos pegar o concílio de Nicéia, 325, o concílio de Constantinopla, 381, o concílio de Éfeso, 431, do Theotokos, a Virgem de Hípara, e o concílio de Calcedônia, 451. Esses 4 concílios, onde foi definido todo o dogma trinitário, onde determinou que Maria é mãe de Deus e que o próprio Jesus é Deus. Pergunta, resposta que eu dou para o protestante, que vocês têm que dar para o protestante, é: primeiro, Deus, você vai fazer uma pergunta: o que é e quem é? São 2 perguntas. Primeiro, o que é a natureza? Vou perguntar aqui para o rapaz aqui. O que é esse rapaz? Natureza humana. Quem é esse rapaz? Jorge. Então são perguntas diferentes. Eu vou chegar e perguntar: quem é Deus Pai? Quem é que foi encarnado? Deus Filho. Quem é que desceu do Espírito Santo? Quem foi que desceu em Pentecostes? Deus Espírito Santo. Então qual é a natureza de Deus? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a natureza. Então é o que é. Agora, quem é? Aí essa é outra pergunta. Esse quem é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A natureza dos 3 é uma só, divina.
a pessoa é diferente. Então, Maria é mãe de Deus Filho, e Deus Filho é Deus. Então isso que gera, os protestantes eles acham que quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, eles acham que nós pensamos o seguinte: não, Maria, como é que Maria vai ser mãe de Deus, se Deus é anterior e criador dela? Sim, Maria é mãe de Deus Filho, que é o próprio Deus. E detalhe, parem para pensar, se Jesus não fosse Deus, se Maria não fosse Deus, Jesus não seria Deus, e não teria acontecido o resgate. Não teria acontecido o resgate. Não teria. Como que nós poderíamos... Então olha só, Maria é mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Por isso que é bom ter uma equipe boa ali, cara. Essa equipe boa é espetacular. Então Maria é mãe de Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é deixar bem claro para os católicos aprenderem isso daí. Tem uma passagem em João 20, 28. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. O próprio Tomé respondendo isso: meu Senhor e meu Deus. Esse Senhor que está aqui e meu Deus que está aqui, ele está falando para Jesus. Mateus 28, os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Esses alguns que hesitavam aí, deviam ser os protestantes da época. Porque o católico não pode hesitar. Porque se ele viu o próprio Jesus, ele está vendo o próprio Deus. Nós adoramos Jesus na carne, sim. Nós adoramos Jesus na carne. Eu tenho que ser um pouquinho mais rápido, porque o tempo corre. Terceira afirmação: Maria não pode ser considerada mãe de Jesus desde sempre. Então não é mãe de Deus. Justificativa: além disso, mesmo em se tratando de Jesus Cristo, devemos considerar que Maria foi mãe dele durante os 33 anos somente em que esteve aqui na terra, e não na eternidade. Maria não pode ser considerada mãe de Jesus, enquanto este já existia desde a eternidade. E Maria nem sequer havia nascido ainda, tampouco na condição de criador e criatura. Você volta sempre, você vai perceber, essa máquina de você fazer pergunta e pergunta, as perguntas elas mudam um pouquinho, mas o contexto é o mesmo, as respostas são sempre as mesmas, não tem. Então eles vão pegar uma pergunta aqui, outra aqui, vão mudar um pouquinho para tentar enganar. Isso se chama máquina calvinista de conversão do católico. Calvino utilizava isso. Ele chegava para uma pessoa, começava a perguntar. As pessoas, os protestantes na época, hoje também, pergunta, o católico responde, ele percebe que o católico respondeu, ele já vai fazendo outra pergunta, vai pulando, para quê? Para confundir a cabeça do católico. O que eu aprendi? Meu filho, vamos resolver esse ponto, não vamos pular para outro ponto não, porque aí se a pessoa está preparada, ela já responde ali e acabou. Eu não tenho que ficar respondendo outra coisa não. Então a resposta aqui seria o seguinte, é a mesma coisa. Maria é a mãe da pessoa de Jesus. Da pessoa de Jesus. Quando chega para uma mulher, você é mãe do quê ou de quem? De quem? Então Maria é mãe de Jesus, da pessoa, e essa pessoa na união hipostática, ela é 100% Deus e 100% homem. Então ela é mãe
da natureza humana. Deus, ele quis necessitar de Maria para poder vir. O verbo se fez carne. O verbo se fazendo carne é muito simples. É o próprio Deus vindo, Deus caminhando entre nós, Deus sofrendo entre nós. O resgate somente poderia acontecer se Deus viesse para cá. Senão, não teria como acontecer. Por isso que eu tenho no docetismo, eu vou falar daqui a pouquinho, Santo Inácio de Antioquia, ele bateu muito na tecla do docetismo. Docetismo não, Deus ele veio com uma aparência de homem, uma aparência. E Santo Inácio de Antioquia, ele lutava contra isso daí. Então, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como diz Santo Afonso Maria de Ligório, confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois que só Ele é aquele que é, e por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem, para a realização de suas vontades, e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para fazer tudo fazer. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois Deus é imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Quarta afirmação que um protestante pode chegar: levando-se em consideração que só se é mãe daquilo que gera, devemos perguntar: Maria gerou a divindade de Cristo? Olha só, as perguntas vão só mudando, mas o contexto é o mesmo. Aqui no concílio de Éfeso, já estava definido isso daqui. Pronto, acabou. Não, Maria gerou apenas a natureza humana de Jesus, enquanto este esteve nos dias de sua carne. A natureza divina de Cristo sempre existiu, é eterna, vem de muito antes de Maria sequer existir. Alegar que Maria é mãe de Deus implica em cair em dois absurdos: o de alegar que pode ser mãe de algo que não foi gerado por ela, ou de que Maria gerou sim a divindade de Cristo. No primeiro caso, Maria seria mãe apenas da humanidade de Jesus, não da divindade, e portanto mãe de Jesus homem, não da divindade de Cristo. Enquanto que no segundo caso, Maria teria de ser anterior à natureza divina de Cristo para tê-la gerado, o que é impossível, visto que Jesus é criador e Maria é criatura. Cara, se um protestante chega falando isso para você, como é que você vai responder? Pelo amor de Deus, ferrou, não vou conseguir responder, porque vem uma pergunta tão inteligente, é um sofisma tão inteligente, que a pessoa chega: meu Deus, eu não sei nada, eu estou na igreja errada, ele fala tão bonito que eu vou para lá, e não é verdade que ele tem razão? Não caiam nisso não, não caiam nisso não, as respostas já foram todas dadas aqui, todas dadas, vocês percebem, pensando, vocês percebem que as respostas já foram dadas. Esse sofisma é de altíssimo nível pelo lado contrário, né? Eu recomendo para vocês, eu tenho lá em casa e estou estudando 2 livros, Didascalicon, A Arte de Ler, de Hugo de São Vítor, e os livros de Metafísica de Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino. Esses 2 livros vão abrir a mente de vocês para entender muitas das respostas para dar para os protestantes, né? E a resposta já é dada mesmo. Só se repete: Jesus Cristo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Sem deixar de ser Deus. Porque o protestantismo, ele acaba entrando no erro do Nestório.
Nestório, ele chegou, na época do concílio de Éfeso, ele queria dar uma divisão entre o divino e o humano. É diferente do monofisismo da Calcedônia, que ela quer unir demais. Nestório era da escola antioquena, que quer uma divisão. Os protestantes hoje são seguidores de Nestório. A igreja já definiu em dogma, pronto, acabou. Não tem para onde fugir. Então é só eles estudarem o concílio de Éfeso, de Calcedônia, já está resolvido. O problema é que não querem estudar. Então essa heresia já foi resolvida já. Aqui tem no concílio de Calcedônia. Olha só que belo aqui. Se bem que desde aquele início, no qual o verbo se fez carne no útero da virgem, jamais tem existido entre as duas formas divisão alguma. E durante todas as etapas do crescimento do corpo, as ações sempre tenham sido de uma única pessoa. E essa pessoa de Cristo, de Jesus, ele tem a natureza divina e humana. Jesus é que faz a ligação. Deus Pai tem a natureza divina. Nós temos a natureza humana. Jesus, que é a ponte, a única ponte, ele faz a ponte. Ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. Por isso que ele é a ligação. Maria estando ligada diretamente à união hipostática, é justamente ele por ser 100% homem e 100% Deus, isso chama união hipostática. E Maria, ela está diretamente ligada a essa união hipostática. Por quê? Porque ela gerou Deus dentro do próprio útero. Olha que lindo. O Deus quis ficar preso dentro do útero. E ela é predestinada, foi predestinada. Não predestinação de Calvino, não. É uma predestinação como? Deus, ele já olhava Maria, já preparava Maria para ser mãe do filho. Isso que Santo Afonso Maria de Ligório fala, que Deus, ele pôde escolher a mãe que ele quis. Você fala, Deus mora em local de pecado? Não. Por isso que ele tinha que escolher uma mãe sem pecado, onde nós vamos olhar na Imaculada Conceição, porque a maternidade divina, ela está ligada com a Imaculada Conceição, com a Assunção e com a virgindade. Qual é o maior título de Maria? O maior título de Maria, Maria, Mãe de Deus. Esse é o maior título. Porque todos os outros dogmas, eles nasceram de Maria, Mãe de Deus. Antigamente o pessoal perguntava, o que era maior? A plenitude da graça ou justamente a maternidade divina? A maternidade divina é maior. Quinta afirmação. Finalmente, devemos ressaltar que a crença de que Maria foi Mãe de Deus não se encontra na Bíblia. Pois em lugar nenhum Maria é relatada como sendo mãe de Deus. Este título é completamente omitido com relação a ela. Ao invés disso, vemos dezenas de citações nas quais Maria é relatada como sendo mãe de Jesus. Olha só, eles caindo no mesmo erro. São perguntas diferentes, mas com contexto igual. Contra zero, dizendo que era mãe de Deus. Isso revela que, no mínimo, os apóstolos e evangelistas eram muito mais cuidadosos nessa questão do que os católicos atuais. Que sem papas na língua, dizem por todos os 4 cantos da terra que Maria é mãe de Deus. Coisa na qual todos os escritores bíblicos foram suficientemente cautelosos para nunca dizerem isso. Isso daqui são palavras de protestante, tá? Eu não inventei, não. São palavras de protestante. Consequentemente, é impossível Maria ser mãe de uma pessoa mais velha que ela. Logo, os católicos estão totalmente errados em sua doutrina. E mais uma vez fica claro que a verdadeira igreja de Deus é a evangélica, que é invisível. Eles vão num sofisma tão forte, que eles pegam ali, vão, e a pessoa que não está preparada fica, caramba,
E agora? O que eu faço? Você vê isso daí, né? Onde é que está na Bíblia que Maria é mãe de Deus? Sabe de onde me vem a honra da minha mãe, da mãe do meu Senhor me visitar? Esse mãe do meu Senhor, que está no Novo Testamento, no grego, Kyrios, que traduzido do hebraico é Adonai, é o nome que não tem pronúncia, é o Yahvé. Então a mãe do meu Senhor, Isabel falando para Maria, a mãe do meu Senhor, está muito claro. Eu olho isso como exemplo de 15 anos com minha esposa, que foi protestante durante 15 anos. Ela, no processo dela de conversão, ela não entendia isso, não entendia. Hoje, parece que as escamas caíram, e hoje ela consegue enxergar que a mãe do meu Senhor, que está na Bíblia aqui, sim, é o próprio Deus. E ela sentiu no útero, João Batista se mexeu, e ali ele foi, a graça do Espírito Santo entrou em João Batista e sentiu, e Isabel também sentiu isso daí. Então isso é um louvor grande demais. E fora os dois outros que eu falei anteriormente, né? Do Tomé, respondeu-lhe, meu Senhor e meu Deus. É a mesma coisa. Então dentro da Bíblia está escrito sim. Santo Agostinho, ele fala algo muito belo e muito forte também. Se você só acredita naquilo que você gosta no Evangelho, você acredita em você mesmo. Então eu pego uma parte do Evangelho, isso daqui eu gosto, isso daqui eu não gosto. Então meu filho, você está gostando, é do que você quer acreditar, então você é o seu Deus. Por isso que a Igreja Católica tem somente uma interpretação, que é o magistério da Igreja, somente uma. Aqui, para encerrar essa parte aqui, e a gente pular, né? Podemos dizer assim que Maria é o templo do Senhor, o sacrário do Espírito Santo, tabernáculo e a arca da aliança, são figuras da Virgem Maria. Eu só vou ler rapidinho aqui uma frase de Santo Tomás de Aquino. A bem-aventurada Virgem Maria se aproximou mais que qualquer pessoa da humanidade de Cristo, pois foi dela que ele recebeu sua natureza humana. Foi de Maria. Então Maria não é uma mulher qualquer, porque se Maria fosse uma mulher qualquer, todas as mulheres poderiam gerar Deus. Maria foi predestinada, a predestinação dela é o munus dela. Você pega um encargo e Deus escolheu e a preparou para ser mãe do filho dele, que é o próprio Deus, mas ao mesmo tempo deu todos os dons para que Maria conseguisse ser mãe dele. Por isso que na concepção, na Imaculada Conceição, na concepção inicial, Maria já era maior do que todos os santos e anjos reunidos. No céu, na terra, em tudo, já era maior. Na concepção inicial, imagina na plenitude final de graça dela. Se na inicial ela já era maior. Padre Hugon, olha só que lindo. A maternidade divina exige uma íntima amizade com Deus. Já é uma lei da natureza, um preceito que a mãe ame seu filho, e esse ame sua mãe. É necessário, pois, que Maria e seu filho se amem mutuamente. E uma vez que essa maternidade é sobrenatural, requer uma amizade da mesma ordem, e portanto santificante, pois do fato que Deus ama uma alma, Ele a torna a seus olhos e a santifica. Vamos agora para o segundo, para a Imaculada Conceição. Eu vou ter que ir mais rápido agora, tá, gente? A Imaculada Conceição, ela está no Denzinger, 2800 a 2854. Ela foi definida em 1854, depois de Cristo. Mas para e pensa, poxa, mas ela foi definida somente em 1854? Foi, mas foi para determinar a
a fé do católico. 600 bispos do mundo inteiro foram ouvidos antes dessa determinação. 92% votaram e concluíram do dogma da Imaculada Conceição, e Pio IX colocou. Agora, houve nesse tempo todo, de espaço de tempo todo, desde o século V, VI, a tradição, a liturgia, o magistério, São Gregório de Tours já colocava essa parte da Imaculada Conceição. Ah, Marcelo, mas no início, lá na época dos apóstolos, não tinham? Para você definir um dogma, você tem que colocar esse dogma o seguinte: no mínimo ele tem que ter sido revelado por Cristo, está na Bíblia, explicitamente ou implicitamente. Esse implicitamente é a revelação pública, não privada, a pública, até pelo menos a morte de João. Alguém tem que ter falado. Se ninguém falou, não tem como definir o dogma. Só que esse dogma, ele foi definido implicitamente, porque dentro da Sagrada Escritura tem indicações que levam. Por exemplo, você chega lá na primeira afirmação do evangélico: Maria pecou? Sim, pecou. Se todos pecaram. Todos pecaram. Só que esse todos é na questão de quem teve o pecado original. Maria não teve o pecado original. Defesa, olha só, essa defesa é linda. A graça, primeiro, são duas premissas. Primeiro, a graça nos salva. Beleza. Segundo, a graça nos dá o poder de ser santos e justos. Então, Lucas 1:28, estar cheio da graça que salva é certeza de estar salvo. Porque se o protestante fala que a graça nos salva, beleza, a graça nos salva, não sou eu que me salvo. Então está lá, ave cheia de graça, rara que haritomene. Então esse que haritomene é a graça, ela está transbordante de graça. Então, a graça nos salva, a graça nos dá o poder de ser santos e justos sem pecado. Então, se estar cheio da graça, que é Maria, é certeza de estar salvo. Estar cheio da graça que nos dá o poder de ser santos, justos e sem pecado, é estar sem pecado por essa mesma graça. A argumentação dedutiva agora. A Sagrada Escritura nos ensina que somos salvos pela graça. Estar cheio da graça de Deus significa, portanto, estar salvo. Portanto, Maria está salva. A Sagrada Escritura ensina que nós necessitamos da graça de Deus para viver uma vida santa, livre de pecado. Logo, estar cheio da graça de Deus significa, portanto, estar tão santo, livre de pecado. Por conseguinte, Maria é santa e sem pecado. A essência da Imaculada Conceição é a ausência de pecado. Eu provo a Imaculada Conceição dentro da própria Bíblia, usando os argumentos que os protestantes usam. O ave cheia de graça, o anjo chegando, se ajoelhando e falando: Ave Maria, cheia de graça. Santo Tomás de Aquino, ele fala que quando o anjo viu Maria, ele não conseguiu enxergar graça maior no céu do que ele tinha visto numa mulher qualquer, que os protestantes falam. Como que uma mulher qualquer vai ter uma graça maior do que o anjo vendo? Não tem como. Então é impossível Maria ser uma mulher qualquer. Não é. Lucas 1:42, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. Maria, ela é bendita porque Jesus, o próprio Deus, escolheu esse templo sagrado. O templo sagrado. Então a oração da Ave Maria é uma oração cristológica, porque ela nos aponta para Cristo. Nos aponta. Então, rezando a Ave Maria, vocês estão olhando Jesus com os olhos de Maria. O demônio, ele tem muito mais raiva de Maria do que de Jesus. Porque
Porque para o Lúcifer, para os demônios, como anjos caídos, mas são anjos, quando ele olha Maria, ele olha uma mulher qualquer. Como que essa mulher vai ser maior do que eu? Não tem como, eu sou anjo tal, como que ela vai ser maior do que eu? No filme Paixão de Cristo você percebe, e, perfeito, na hora lá do Calvário, caminhando para o Calvário, Maria de um lado, o demônio do outro, um olhando o outro. Nesse momento ali, teologicamente, mostra ela, a descendência dela, ou seja, a própria Maria, pisará na cabeça. É onde entra essa imagem aqui, ó. A outra, está faltando aqui só. A imagem de uma serpente que ela vai e pisa. Essa imagem aqui eu trouxe, é do meu pai. Ele faleceu, aí ficou comigo, e eu descobri hoje que ela foi abençoada em 8 de dezembro de 2004, pelo Frei Ladir, no santuário aqui de Vila Velha. Foi abençoada pelo Frei Ladir. Descobri hoje, fui ver hoje, tá embaixo ali. Bom, muito bom. Frei Ladir. Tem uma defesa de Duns Scoto falando o seguinte: essa defesa é algo fenomenal. Gente, olha, eu vou ter que pular mesmo, tá? Vou ter que pular, tem muita coisa aqui. Só para falar o seguinte, segunda afirmação: os padres da igreja, os protestantes falam que Santo Agostinho, Orígenes, Santo Tomás de Aquino e outros padres são contra a Imaculada Conceição. Mas não são contras, a interpretação está errada. A interpretação, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, são 9 volumes, mas Santo Tomás de Aquino, na primeira fase da vida dele, ele foi a favor da Imaculada Conceição. Na segunda fase, que está na questão 27, não é que ele é contra, é porque a concepção naquela época tinha 2 momentos, a concepção do corpo e da alma. Da alma acontecia 1 mês depois da concepção do corpo. Então, Santo Tomás de Aquino, ele não tinha definido isso, ele não era contra também, só era uma questão de espaço, de tempo. Duns Scoto, ele já era o contrário. Houve uma disputa teológica entre os escotistas, franciscanos, e os tomistas, e os franciscanos ganharam. Só que, no final da vida de Santo Tomás de Aquino, ele deixou bem claro aqui nesse livro que ele sim é a favor da Imaculada Conceição. Deixou bem claro para não ter dúvida nenhuma. Aqui eles falam de Agostinho, num livro, tem um livro dele aqui, olha, que eu trouxe, A Graça. Tem Orígenes, um outro livro que eu trouxe aqui, só que infelizmente não vai ter tempo de poder comentar, né, sobre as partes aqui do livro, mas só dessa de Santo Tomás de Aquino, eu acho que já fica bem claro para vocês essa questão aqui. Só encerrando aqui uma frase, essa frase aqui é bonita. É uma doce e piedosa crença esta que diz que a alma de Maria não possuía pecado original. Esta de que, quando ela recebeu sua alma, ela também foi purificada do pecado original e adornada com os dons de Deus, recebendo de Deus uma alma pura. Assim, desde o primeiro momento de sua vida, ela estava livre de todo pecado. Sabe quem falou isso daqui? Martim Lutero. Martim Lutero. Se os protestantes estudassem pelo menos essa parte, porque pelo menos a parte falando de Maria, todos os protestantes hoje chamariam Maria de bem-aventurada. Virgindade perpétua de Maria foi definido no Sínodo de Latrão, 649. Se você olha dentro do Denzinger, Hühnemann, no parágrafo 10 em diante, tem
várias e várias citações do século II, III, IV, falando sobre a virgindade de Maria. Mas ela foi definida como dogma no ano 649. Só que bem antes a igreja já falava da virgindade de Maria. Isso é algo natural. Isso é algo tão natural, porque para você definir um dogma também, conforme o padre Elbert fala de um livro dele, que ele escreveu em 1945, você olha, a atitude dos fiéis. Se os fiéis em todos os tempos, inclusive na Assunção, eles já acreditavam na Assunção de Maria. Mesmo não tendo dogma, os fiéis acreditavam. O magistério da igreja, a decisão solene, não tinha, mas o segundo ponto, porque são 3 pontos, a decisão solene da igreja, o magistério, o sentimento, a liturgia, os bispos do mundo inteiro e os fiéis. Então, o que precisava para esses dogmas era só o dogma, a igreja falar, pá, pronto, acabou. Tanto é que muitos papas falavam da virgindade de Maria antes do dogma. A Assunção de Maria, muitos papas falavam da Assunção de Maria. A Assunção de Maria, ela já era falada desde o século VI depois de Cristo, mais ou menos 550 anos. Os fiéis já acreditavam nisso. Só foi definido em 1950. Mas isso é para definir o seguinte: acaba agora a disputa, porque antes de ser dogma eu posso duvidar, mas a partir do momento que torna dogma, todo católico tem que acreditar. Todo católico. A virgindade de Maria, Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Eis que a virgem, essa virgem que está escrito no hebraico é donzela, jovem. Mas naquela época donzela, ontem eu vi uma pregação e testemunho, né? Donzela jovem é virgem. Hoje que no mundo está complicado, mas donzela jovem é virgem. Mas no grego está escrito virgem. Está bem claro virgem. Então nós estamos sempre usando os 10 lugares teológicos. Vamos lá, primeira afirmação. Mateus 1:18. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, foi comprometida em casamento com José, antes que coabitassem. Ou seja, depois que coabitaram, tiveram relação sexual. Isso o protestante. Combinado com Lucas 1:34. Maria, porém, disse ao anjo: como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Mas depois vai conhecer, porque o antes passou, né? Mateus 1:25. Mas não a conheceu até o dia. Ou seja, conheceu José depois de ter o filho. Então teve outros filhos. E ela deu à luz seu filho primogênito. Ou seja, primogênito, nasceram mais. Então vou basear aí nessas palavras aqui: antes que e até que, até o dia. Esses 2 termos, eles significam só qual era o momento naquela situação. Naquela situação, não significa que depois tenha ocorrido nada. Dá um exemplo bem prático aqui, olha. Assim, eu vou pegar da própria Bíblia. Aqui na Bíblia, Mical, né? Vocês olham que Mical, ela teve, como é que está aqui? Eu não separei aqui direitinho não, aqui para poder ler melhor. Está aqui. Mical não teve filhos. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Mical não teve filhos até o dia de sua morte. Então ela teve depois? Entendeu? Esse até é só um termo que as pessoas que vão ler sabem compreender o contexto que está lendo. Sabe compreender. Então esse antes e até não significa que depois tenha acontecido. Não significa que depois tenha acontecido.
Aí você olha também o primogênito, Becor. Becor, no hebraico, é o filho bem amado. O primogênito não necessariamente significa que outros filhos tenham nascido. O primogênito é o primeiro, mas pode ser o único. O primogênito é aquele que abre, não significa que tenham tido outros filhos. Olha só, o anjo do Senhor passou sobre a terra do Egito, e todo primogênito morrerá. Todo primogênito morrerá, e morreu. O filho do faraó, ele tinha um filho só, era o primogênito dele. Ele não tinha outros. O primogênito, eu sou o primogênito na minha casa, então eu só vou ser primogênito a partir do momento que nasceu o segundo? Não é. Primogênito, ele pode ser único, como pode ser ter 2, 3, 4, mas o primogênito é aquele que nasceu primeiro. Ponto, acabou, resolvido. Estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi, segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Carta aos Esmirniotas, de Santo Inácio de Antioquia. Segunda afirmação dos protestantes: depois disso desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Eu não vou ler o restante não, porque tem vários aqui, olha, Marcos, tem vários aqui, vários e vários, Marcos 3, Mateus 12, Lucas, sempre falando de irmãos. Essa questão de irmãos, está muito claro para nós, cara, está muito claro. A questão de irmão, não é todo mundo, por exemplo, eu chego aqui, boa noite irmãos, pronto, todo mundo tem a mesma mãe. Não é. Abraão e Ló, tio e sobrinho. Mas na Bíblia, a palavra irmãos, ela tem o significado de parentes próximos. Parentes próximos. Se vocês pegarem Gênesis 12, versículo 13, versículo 8, na Bíblia Septuaginta, você vai ver que tem duas palavras, Anépsios e Adelfos. Anépsios, primo, Adelfos, irmãos. Então nesse Gênesis 13, 8, quando fala de Abraão e Ló, está bem claro ali, adelfos, irmãos, porque os protestantes vêm e falam, mas no grego está adelfos, e adelfos é irmãos, porque se fosse primo estaria anépsios. Sim, mas Abraão e Ló são tio e sobrinho, e está adelfos também. Então a questão de irmãos é questão de parentes próximos. Outra coisa, terceira afirmação, não é ele o filho do carpinteiro? A mãe dele, Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A tabelinha, aqui, Tiago, Judas, José, Simão, Cleófas, Maria. Quando fala Maria, esses quatro aqui, Jesus está aqui. Jesus, filho de José e de Maria. Esses quatro são filhos da outra Maria, de Alfeu, que é Cleófas de Alfeu. Esse Tiago menor, Judas Tadeu, José, irmão de Tiago, e Simão, irmão de Tiago, José e Judas. Essa tabela já explica. Essa tabela está muito bem claro. Acho que não precisa falar mais nada. Vou passar aqui já. Já tanta coisa para falar aqui, mas deixa, Deus sabe de tudo, né? Eu só ler aqui, só rapidinho aqui para ler. Outra frase aqui forte. Cristo foi o único filho de Maria, e da Virgem Maria não teve filhos além dele. Estou inclinado a concordar com aqueles que declaram que irmãos significam realmente primos.
A Sagrada Escritura e os judeus sempre chamaram os primos irmãos. Sermão 1539, Martinho Lutero. Uma nova mentira sobre mim está circulando. Dizem que eu preguei e escrevi que Maria, a mãe de Deus, não era virgem, antes ou depois do nascimento de Cristo, mas que ela concebeu Cristo através de José e teve mais filhos depois dele. Sermão do Natal de 1523, Martinho Lutero. Tem uma parte aqui que eu ia falar de Santo Tomás de Aquino, que está na Suma Teológica, mas é um pouquinho extenso aqui, e vai perder algum tempo para poder falar, né? É uma pena que o tempo é curto. Vamos agora aqui para a Assunção de Maria. Munificentíssimos Deus, 1950, recentíssimo mesmo. Vamos lá para a teoria protestante. É básico que não existe nenhuma citação bíblica sobre esta suposta assunção. E os católicos, mais uma vez, inventam algo, distorcendo as Sagradas Escrituras, com uma teologia que não busca Deus somente, e idolatrando Maria. A noção da assunção de Maria ao céu não deixou qualquer vestígio na literatura do terceiro mundo, e muito menos do segundo século. Eles batem nisso daí, que não teve nenhuma, a patrística, nada fala sobre a assunção de Maria. Para você ter essa noção de assunção, os apóstolos, eles foram atrás, eles viram a assunção de Maria? Não, eles presumiram a assunção de Maria. E aquilo que eu falo, essa origem da assunção de Maria foi mais ou menos declarada no século V, VI depois de Cristo. Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessa coisa. Então, tinha um povo de um lado, lá no Oriente, no Ocidente, tudo. Então, eles não tinham uma ligação muito... A notícia demorava muito a chegar. Mas a atitude dos fiéis não surgiu do nada. Tanto é que a Assunção, a festa da Assunção de Nossa Senhora, de 15 de agosto, ela já era tratada no século VI, VII. Depois de Cristo, já tinha uma festa, a igreja já tinha uma festa para Nossa Senhora de Assunção, e não tinha dogma. Então isso não surgiria da cabeça do nada, não surgiria. Então surgiu muito lá atrás. Existem, aqui, é que eu não tenho tempo para falar, mas existem aqui, que eu separei até, olha, apócrifos sobre a Assunção. Santo Epifânio de Salamia, em 403, já falava. Santo Ambrósio já falava. Timóteo de Jerusalém já falava. Pseudo Dionísio, no século V, VI, já falava. No concílio de Calcedônia também já falou. São Gregório de Tours já falou. Teotóquenos de Lívia, Modesto de Jerusalém. Tem vários padres que já falavam da Assunção de Nossa Senhora. Então não surgiu a questão da Assunção aqui e agora, em 1950. Nenhum dos 4 dogmas a igreja chegou e colocou para nós engolirmos, não. Os dogmas são de estudos profundos também, que vieram da atitude dos próprios fiéis. Por isso que eu bato na tecla, lá em Lucas 1,48, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque Deus já estava preparando o coração. O nosso coração tem que ser semelhante ao coração de Jesus, mas para ser semelhante igual ao coração de Jesus, nós temos que nos transformar por Maria, sermos consagrados por Jesus Cristo, ser consagrados a Maria para Jesus, porque ela que nos leva a Jesus Cristo, ela é a porta. Voltando um pouquinho aqui. Aqui, o que eu acho bonito aqui, olha.
no livro de 1945. Olha na página 125 o que o padre fala. Conseguiremos algum dia ver proclamada a Assunção como dogma de fé, como a Imaculada Conceição? Tal proclamação não acrescentará nada à certeza de nossa fé, mas dará mais glória a Maria, após o projeto de definição depositado no primeiro concílio do Vaticano. No primeiro concílio do Vaticano, já tinha um projeto para colocar a Assunção de Nossa Senhora. Já tinha o primeiro projeto, mas não saiu. Então, poderia ter sido definido no concílio do Vaticano primeiro. Chegaram de vários países petições com assinaturas de numerosos fiéis, sacerdotes, bispos, universidades, pedindo ao vigário de Cristo o apressamento do dia em que na terra seja glorificada aquela que Cristo tão maravilhosamente glorificou no céu. Chegará este dia? Somente o Papa pode decidir, 5 anos antes da definição do dogma. 5 anos antes. Olha que lindo. Vou falar aqui para terminar razões teológicas para poder provar com razões teológicas a Assunção de Nossa Senhora. Primeiro, plenitude da graça. Lucas 1, 28 e 42 e Gênesis 3, de 15 a 19. Nós temos que entender a questão do pecado original e da redenção. O pecado original, ele nos tira a visão de Deus. Adão e Eva nasceram imaculados. Então, se Deus, Ele é todo onipotente, Ele tem o poder não somente de sanar os pecados, mas também de preveni-los. Porque se Jesus não fosse o intermediador supremo, perfeitíssimo, Ele não poderia somente sanar, Ele tem que prevenir. Então, Deus, pelos méritos de Jesus, tem por obrigatoriamente, criar pelo menos uma criatura que nascesse sem culpa. Isso, João Duns Escoto falou isso daí. Se Jesus não fizesse Maria ser imaculada, como que Jesus poderia atuar de modo perfeitíssimo? Ah, Marcelo, mas, poxa, Maria imaculada é muito estranho. Poxa, todo mundo pecou, mas ela é imaculada, nunca pecou, ela nunca teve nenhum pecado mortal, venial, nenhuma leve imperfeição, nenhuma tendência ao erro. Nada. Por quê? Porque ela foi preparada justamente para ser mãe de Deus. Mãe de Deus. No momento que o anjo chega, ave cheia de graça, naquele momento, ali, a concepção, ela se torna mãe de Deus. Então ela foi preparada. Então, se ela foi preparada, ela volta no tempo, no nascimento dela, ela teve que ter sido imaculada. Mas aí vocês percebem que eu já estou misturando todos os dogmas, é para vocês irem pensando. Volta, ela é imaculada. Então, já que ela é imaculada, voltando no tempo, por que ela foi salva? Pelos méritos futuros do Filho dela, que é o próprio Deus. Por quê? Aqui é o tempo. Deus está fora do tempo. Então Deus, Ele quando já predestinou Maria para ser mãe dele, Ele já viu que Jesus na morte dele seria a redenção do pecado original. Mas para isso, Ele teve que preparar a mãe dele para não ter pecado nenhum. Por quê? Se eu tenho munus para ser a mãe de Deus, eu vou ser pecadora? Só para terminar aqui, tem que falar algo muito, essa parte aqui é a parte mais forte que eu preparei para vocês.
Só sobre o... Você pensa o seguinte, você olha o seguinte. Imagina, quando os judeus chegavam para Jesus, olha, filho de Maria, tal, ficavam tentando colocar Jesus para baixo. Filho de uma mulher qualquer, é filho do carpinteiro e tal, e pronto. Pensa somente numa coisa, essa coisa é profunda, é onde vai gerar na cabeça de vocês. Se Maria tivesse um único pecado, um milésimo de pecado, um pouquinho de pecado, sabe o que o demônio falaria com Jesus Cristo? O demônio falaria com Jesus Cristo: a sua mãe já me pertenceu. Isso seria uma vergonha gigantesca para Jesus e para o próprio Deus. Maria não ser imaculada seria uma desonra para o próprio Deus. Ela não poderia ter sido escrava nem um segundo, porque senão o demônio jogaria na cara de Deus: a sua mãe já me pertenceu. Então, por uma graça de Deus, uma graça única e concedida especialmente para Maria, Maria não teve um único e leve pecado, porque a dignidade de mãe de Deus tem que ser conforme o próprio Deus, porque senão ele não seria Deus, a fonte toda de amor. Quem fala isso é Santo Afonso Maria de Ligório. Eu não achei a frase não aqui, mas o que ele fala, eu resumi aqui umas 4 frases que ele fala em glórias de Maria. Seria uma vergonha total. Por isso que Maria é mãe de Deus, Maria imaculada, Maria virgem perpétua. Todos os santos padres lutaram e provaram isso. São Jerônimo contra Elvídio, ele lutava, um livro contra Elvídio, ele falando isso daí, e lutava contra Elvídio falando: ela é virgem perpétua sim. São Jerônimo, um grande defensor da virgindade perpétua de Maria. É uma pena que não tem como continuar. São 30 páginas, eu era para fazer 100, mas reduzi para 30, e eu aqui ainda tive que resumir ainda, mas o pouco que foi falado aqui para vocês, já basta para o coração de vocês entenderem melhor o amor que nós temos que ter com Maria. Esse amor grande, grandiosíssimo, e nós estudarmos os 4 dogmas com amor, com coração. Olhar primeiro eu tenho que ter fé no que eu acredito. Depois eu vou usar as razões teológicas, porque se eu não tenho fé naquilo que eu acredito, como é que eu vou arranjar? Então, o que o mundo protestante e o mundo ateu fala? Eu arranjo as razões para depois ter a fé. O mundo protestante cristão, para depois ter a fé. Mas não, eu tenho que crer primeiro na virgindade e procurar as razões teológicas. Para terminar aqui, está muito claro e comprovado, revendo os dogmas: maternidade divina, Imaculada Conceição. Maria foi a criatura mais harmoniosa que se possa imaginar, o que alcançou justamente pela maternidade divina, comprovado também pela virgindade perpétua, o qual Maria não amava outro bem senão Jesus. Por ser a mãe de Deus, tinha o desapego total dos bens terrenos. Maria tinha uma harmonia inefável, sendo cada batimento do seu coração voltado para a santidade mais sublime. Só Deus pode avaliar a harmonia perfeita de Maria, sem qualquer desordem. A corrupção da carne após a morte é uma manifestação de desordem originada pelo pecado original. Isso é um outro motivo também teológico, porque se Maria ela foi predestinada, imaculada, a virgindade toda, o coração dela foi crescendo até alcançar a plenitude final da graça. Então, se Maria, ela
desde o início, ela já foi predestinada para ser mãe de Deus, e ela foi na vida dela toda, inclusive na morte, principalmente de Jesus, na frente da cruz, na quinta dor de Maria, é onde teve a vontade de Cristo, a vontade humana de Cristo e de Deus, e Maria lá na frente sofrendo e olhando, e Jesus, São João da Cruz fala que quando nós estivermos sofrendo, olhe para a cruz e cala-te. Maria na frente da cruz, ela estava calada e sofrendo, ela sofria, somente Deus para poder segurar aquela alma, porque ela era para ter morrido naquele momento. Então Maria foi assunta aos céus por um simples motivo, para a vitória de Cristo ser perfeita, porque se ela tivesse a corrupção da carne, morrendo e não fosse para o céu, ressuscitasse e fosse para o céu, a vitória de Cristo não seria completa. A assunção de Nossa Senhora é maior do que a ascensão de Cristo, por um simples motivo. Cristo, ele subiu pelo próprio poder dele, mas ele subiu sozinho, foi pelo próprio poder. A assunção de Maria foi maior do que a de Cristo, porque o próprio Deus veio aqui buscá-la. Jesus veio aqui buscá-la, Jesus a levou para o céu, Deus a levou para o céu. Eádimo diz: o Salvador quis subir ao céu antes de Maria, não só para preparar-lhe o trono, mas também para tornar-lhe mais gloriosa a entrada no céu, pela sua presença e pelo luminoso séquito dos espíritos bem-aventurados. Nicolau, o monge, diz: vejo mais fulgores na assunção de Maria que na ascensão de Jesus, porque ao Redentor somente vieram encontrá-los os anjos, enquanto que a Santíssima Virgem subiu à glória, saindo-lhe ao encontro e acompanhando-a o mesmo Senhor da glória e toda a bem-aventurada companhia dos santos e anjos. Guerrico, o Abade, diz: para glorificar meu Pai, desci do céu e a terra, mas depois, para honrar minha mãe, subi de novo ao céu, a fim de lhe sair ao encontro e acompanhá-la ao paraíso. Terminando aqui, a última frase que eu falo: não temais amar demais a Maria Santíssima, nunca chegareis a amá-la tanto quanto Jesus a ama. São Maximiliano Kolbe. Ame Maria, não tenha medo de amar a Maria com todo o seu coração. Pode entregar todo o seu coração para Maria, todo, que eu não conseguiremos amar mais a Maria do que Jesus a ama. Isso não chega a ser idolatria, você amar Maria. Sabe por que não é idolatria? Porque senão Deus seria idólatra. Porque Deus ama tanto a Maria, tanto a Maria, tanto a Maria, que deu o melhor, preparou, que ela é maior do que todos os santos e anjos reunidos. Então não tenham medo de amar Maria, não tenham medo. Tá bom? Desculpa pelo tempo, tive que resumir bastante aqui, tá bom? Obrigado.